Boa tarde, amados. Meu nome é Ronei, Evangelista Ronei. Estou aqui para falar a respeito da palavra de Deus e a respeito de alguma coisa que as pessoas vê na palavra de Deus e não entendem. Porque Moisés, quando pediu para ver a glória de Deus, o Senhor Deus disse que qualquer um que visse a sua glória, a sua face, certamente morreria. E em outras partes, aparece várias partes, No caso, Jacó, a Bíblia fala que ele viu Deus face a face e não morreu, mas foi abençoado. Também Isaías viu Deus, lá em Isaías 6, diz que ele viu Deus com toda a sua glória, E os anjos e serafins diziam glória, 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 Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, que era 3 em 1, E também teve o caso lá de outros profetas que viram também. Tem o caso de Israel, que lá em Êxodo 24:10, se eu não me engano, diz lá que os filhos de Israel viram o Deus de Israel. E os seus pés estavam sobre uma pedra de safira azul com o azul do céu. E outros profetas viram, No caso de Daniel, viu ali Deus em toda a sua glória. Ele viu ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No caso ali, quando ele viu aquele ancião de dias, que quer dizer aquele que sempre existiu, estava sentado sobre um alto e sublime trono, E ali assentado sobre o fogo, Sobre rodas de fogo. E ele saía de diante dele um rio de fogo. Esse rio de fogo é o esperma, Porque a palavra fala lá no Novo Testamento que aquele que tem o esperma de Deus não peca. Esse é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Tem um rio de fogo que sai como relâmpago. E esse rio de fogo passa pelo canal que é Jesus Cristo, que tem a vara de ferro e o espermatozoide como relâmpago. Porque Jesus falou assim: eu vim lançar fogo na terra, e o que vocês mais querem se já está aceso? Então o fogo de Deus, ele conhece as pessoas com esse fogo, porque Deus me chamou para falar a respeito desse fogo e a respeito da sexualidade, porque cada um Deus usa de uma forma, e Deus me chamou para falar da sexualidade de Deus, porque Deus tem sexo também e ama o sexo, e faz sexo com os anjos através do espermatozoide como fogo. E Lúcifer caiu porque não quis ser dirigido por Deus, mas ele tinha também um fogo, porque lá em Ezequiel 28, Deus fala com ele, ele tirou um fogo do meio dele, E esse fogo é o esperma. Deus fez ele cair e ele ficar broxa. Ele perdeu toda a sua força, perdeu todo o seu ânimo, porque ele fazia também os seus filhos. E Deus tem os seus filhos, porque lá em Gênesis, Gênesis 6 diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, Essas filhas de Deus eram pessoas que nasceram antes de Caim e Abel, porque o nome Eva já recebeu esse nome antes de nascer Caim e antes de nascer Abel. Adão colocou o nome dela de Eva, que significa mãe de todos os viventes. Isso significa que já havia muitos viventes. Por isso que Caim, quando saiu da presença de Deus, ele foi habitar em uma cidade e ali encontrou uma mulher e casou, Essa é uma das mulheres, que nasceram também ali. Pode ser que seja uma das irmãs, filha de Eva, antes do pecado ou depois do pecado. Porque depois do pecado, Caim foi o primeiro, após o pecado. Mas antes do pecado já existia muitos viventes, porque ela é mãe de todos os viventes. E esse nome, mãe de todos os viventes, é antes de Caim nascer. Ela já recebeu esse nome. Então isso significa que já havia, muitos viventes. Mas também tem outra comprovação, que é no caso ali onde Deus fala
multiplicarei grandemente a sua dor, e com dor terás filho. Então ela já tinha uma certa tipo de dor de parto, mas Deus multiplicou. Após o pecado, Deus multiplicou muito essa dor de parto, mas ela já tinha filhos antes. Esses são os filhos de Deus que viram as filhas dos homens e acharam os filhos dos homens as que nasceram após o pecado, e as filhas de Deus aquelas que nasceram antes do pecado. Por quê? Lá em Gênesis 6 fala que eles viram que... E naquele tempo havia também gigantes na terra. Eram homens acima de 2,5 metros, 3 metros, até mais do que isso. Eram gigantes. Mas também depois, após apareceram, aqueles homens que eram de fama. Então os filhos de Deus com as filhas dos homens nasceram homens de fama, pessoas com capacidade, com inteligência, porque tinham o Espírito de Deus. Mas Deus disse: o meu Espírito não habitará para sempre com o homem, por isso a sua vida será de 120 anos. Então dali para cá, desde que Adão pecou, a presença de Deus, que é muito grande, que Deus é maior do que esse universo todo, diz lá em Isaías 40, versículo 12, que Deus é maior do que esse universo todo. A sua mão pega a terra como se fosse um grão de areia, e ele pega as nações e o mundo inteiro, as águas do mundo inteiro na palma da sua mão. Dá para medir a água do mundo inteiro. Então Deus é maior do que esse universo inteiro, mas ele se torna do tamanho de um homem quando entra no corpo de Cristo e fica eternamente, porque lá em Colossenses 3,9 diz que toda a plenitude da divindade, que é maior do que o universo inteiro, está dentro do corpo de Cristo. Ela retornou para o corpo de Cristo, porque Cristo, quando veio aqui na terra, ele se desvaziou de si mesmo, se desvaziou e deixou toda aquela glória. Por isso ele falou lá: aquela glória que eu tinha com o Pai antes que o mundo existia. E ele fala também: assim como eu venci e me assentei com meu Pai. Então o Pai já está assentado no fogo. O fogo, lá em Daniel 7,9, fala que Deus está sentado no fogo. Esse fogo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um fogo. Ele tem a forma de um homem também, Tem 7 espíritos, que são 7 olhos. E São Paulo fala a respeito do olho. Ele fala: imagine se todo o olho fosse um olho. Se todo o corpo fosse um olho. Onde estaria a visão? Onde estaria o olfato? Onde estaria o tato? Onde estaria a audição? Onde estaria o orgasmo? Então o Espírito de Deus são 7 olhos de Deus. Mas 7 olhos de Deus são 7 sentidos, são enviados na terra. E Deus é aquele que tem o Espírito Santo, está assentado no Espírito Santo como fogo. E Cristo falou: eu me assentei com meu Pai, para a sua glória, E ele também nos levará, para se assentar com Cristo, em Cristo Jesus. Porque essa palavra se assentar quer dizer conhecer, ser conhecido por Deus. E não adianta a pessoa falar que conhece a Deus só de boca. O conhecimento de Deus é na sexualidade. Para a pessoa dizer que conhece a Deus, isso só na eternidade, que nós vamos conhecer Deus. Mas Deus nos conhece, porque Jesus, quando vai aparecer nas nuvens, ele vai dizer, para aqueles que ele não conhece, que são as virgens loucas, está lá em Mateus 25, ele fala: em verdade eu vos digo que não vos conheço. Essa palavra conhecer é conhecer como marido. Cristo vai vir como marido. E se ele não conhecer sexualmente a pessoa, não colocar o fogo dele na pessoa, a pessoa pode ter pregado, pode ter evangelizado, pode falar em língua, pode fazer tudo. Porque ele fala: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo é o fogo que vem do Espírito Santo. Entra na pessoa e a pessoa passa, a partir daquele momento, não ter pecado, mas ser um pecador, mas não
ter mais aquele peso e aquelas acusações de Satanás. Por quê? Porque o Espírito de Deus está na pessoa, e aquele que tem o esperma de Cristo não peca, mas porque está dirigido por Cristo. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.